orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, por mais essa casa firme, meu Deus, que literalmente está sendo um presente para nós. Muito obrigado, meu Pai, por nos dar esse dia. Esta quarta-feira, nesse dia 26 de junho, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Meu Pai, visita cada jovem, visita as famílias, visita os altares, visita cada um, meu Pai, que está pela transmissão, meu Pai, em outra cidade, estado do país, orando, clamando, apresentando, meu Deus, as suas firmes razões. Quantas mães e pais estão nesse momento, meu Pai, com a foto dos filhos em mãos? Quantos, meu Pai, estão de joelhos mandando mensagem, porque não sabe onde o filho está, não sabe, meu Deus, onde a filha, onde o marido, onde a esposa, meu Pai? Quantos estão, meu Pai, vivendo uma situação, uma separação, uma contenda, uma divisão, meu Pai? Problemas, meu Pai, neste dia, meu Deus, nós oramos desse momento e nós repreendemos todo espírito de divisão, de separação, de contendas, meu Pai, todo demônio que está colocando opressão, depressão, raiva, ódio, contendas, meu Pai, mente dividida, imoralidade, vícios, mentira, instabilidade, oscilação, medos, covardias, todo demônio que entrou através de maldições, palavras, presentes, trabalhos, maldições hereditárias, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias contra a nossa vida, contra o ministério, contra os nossos jovens, as nossas crianças, aquelas que nasceram, aquelas que estão no ventre, aquelas que estão sendo geradas, nós ordenamos agora, espírito de doença, de condenação, de problemas cardíacos, respiratórios, sanguíneos, mentais, meu Pai, verbais, auditivos, meu Pai, no olfato, na pele, no corpo, no coração, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu da nossa casa, do ministério, da igreja, em o nome de Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós abençoamos, meu Pai, as famílias, os jovens, as igrejas, os líderes, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, a cada um, meu Deus, que está implorando, meu Pai, está pedindo, meu Pai, socorro, está implorando ajuda, está pedindo, meu Pai, para o Senhor saciar a sede, meu Pai, está pedindo para o Senhor saciar a fome, meu Deus. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor sacie, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, alimente, que o Senhor sustente, que o Senhor resgate, que o Senhor toque nos corações, tira os corações de pedra e coloca corações de carne, tira corações empedrados, amargurados, meu Pai, corações abusados, meu Pai, cura, meu Deus, cura, meu Deus, que as feridas venham ser fechadas, cicatrizadas nesse momento. Meu Deus, que esse sangramento seja estancado. Veja o Senhor estancando as feridas, o seu coração sendo estancado. Veja o Senhor não mais permitindo esta situação estar sangrando, essa hemorragia na sua vida. Eu declaro feridas fechadas, cicatrizadas. Eu declaro você curado, liberto, livre. Eu declaro você livre. Receba a sua libertação, receba a sua cura, receba a sua libertação, receba a sua cura nesse momento. Receba a sua cura. Seja curado o seu coração. Seja curado o seu coração. Seja curado. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que tem jovens, meu Pai, que estão clamando aqui, meu Deus. Estão buscando curas. Quantos, meu Pai,
meu pai não enxerga mais esperança. Meu pai não se conecta, meu pai, com o Senhor, meu pai, porque ainda, meu Deus, está misturando o pai, meu pai terreno, abusador, que aquele que abandonou, aquele que rejeita, meu pai, com o pai, meu Deus, celestial, que não rejeita, que antes da criação do mundo, meu pai, já tinha planos para nós. Desde o ventre, meu pai, o Senhor escreveu a nossa história. E o Senhor, meu Deus, é o alfa e o ômega. O Senhor conhece o início, o Senhor conhece o fim. Antes de nós nascermos, meu Pai, o Senhor já sabia, meu Pai, o último dia, meu Deus, quando nós iríamos fechar os nossos olhos. E o Senhor sabe de tudo. Meu Pai, o Senhor é bom. Meu Pai, o Senhor não sabe ser mal. O Senhor, meu Pai, não há maldade, não há erro. O Senhor não sabe errar, meu Pai. Não existe erro no Senhor, meu Deus. E que esse jovem entenda, meu Pai, que o Senhor não errou. E o Senhor, meu Deus, ama de todo o coração. O Senhor aceita. O Senhor, meu Pai, escreveu a história. O Senhor, meu Deus, modificou. O Senhor construiu o DNA. O Senhor lapidou, meu Pai, as digitais de cada dedo, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que tem jovens, meu Pai, que estão precisando ouvir isso aqui. Eu acredito, meu Pai, num resgate. Eu acredito, meu Pai, numa cura. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está tirando muitos, meu Pai, de poços. Meu Pai, de cavernas, meu Pai. Muitos que estavam, meu Pai, se sentindo condenados, esquecidos, abandonados, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, resgatar no dia de hoje. Meu Pai, tira, meu Deus, esse jovem, meu Pai, dos poços, das cavernas, das fornalhas, meu Pai, das Sodomas e Gomorras, meu Pai, como o Senhor pegou, meu Pai, no braço, na mão de Ló e arrancou, meu Deus, de Sodoma. Meu Pai, arranque, meu Deus, muitos, meu Pai, dessa escravidão. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor está levantando, resgatando jovens. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor resgate. Resgate, meu Deus. Meu Pai, não abandona, meu Pai, o nosso povo. Meu Pai, ouça a oração do nosso povo. Meu Pai, lembre-se, meu Pai, de nós, meu Pai. Nós pedimos, meu Pai, faça acontecer, meu Deus. Transforme o pequeno em grande. Tira aquele que está por cauda, bota por cabeça. Tira o que está no lixo e bota sentado entre príncipes. Eu creio, meu Deus, em histórias sendo reescritas. Eu creio, meu Pai, no dia de favor, meu Pai, sendo, meu Deus, começando, meu Pai, neste dia, um dia de favor, meu Pai, que equivale a anos, meu Pai, a décadas na força do braço. Meu Pai, eu creio num divisor de águas, eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai, naquele que disse para Moisés: quem eu vou dizer que está me enviando? Diz que eu sou o que você precisa, eu sou o que você precisa. Meu Deus, eu sou. Vem, meu Pai, do hebraico, meu Pai, que é tornar-se. Meu Pai, que quer dizer, eu me tornarei aquilo que você precisa que eu me torne. Meu Deus, que esse jovem hoje veja o Senhor se tornando, meu Deus, aquele que manda maná, aquele que quando ele está com frio, meu Pai, faz uma cortina de fogo, aquele que quando ele está, meu Pai, no sol, bota uma nuvem na cabeça, aquele que quando ele está com sede, meu Pai, tira a água da rocha, meu Deus. O eu sou que sustenta. O eu sou, meu Pai, que protege, meu Pai, dos perigos do deserto. Eu sou, meu Pai, que resgata, meu Pai, da escravidão do Egito. Eu creio, meu Pai. O Senhor resgatando e arrancando muitos, meu Pai, de uma escravidão, meu Pai, de uma vida
descendências e descendências sendo escravas no Egito, meu Deus. O Senhor decidiu, meu Pai, arrancar aquela descendência, meu Pai, e libertar, meu Pai, e levar à terra, meu Pai, que eu lhe mostrarei, meu Deus. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus. Responda a oração do nosso povo, responda a oração dos nossos jovens, responda a oração, meu Pai, das nossas crianças. Responda a oração dos pais e das mães, meu Pai, orando por filhos. Responda, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, com uma peça de roupa de um jovem. Quantos estão segurando a peça, a camiseta desse jovem? Quantos estão, meu Pai, encharcando de lágrimas, meu Pai, camisetas, meu Deus, porque clamam e gemem pelos seus filhos, meu Pai. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode fazer esse jovem ter nojo do pecado, nojo da imoralidade, nojo de amizades erradas, nojo, meu Pai, meu Deus, dessa pessoa instável, meu Pai, meu Deus, esse jovem, meu Deus, rebelde. Eu creio, meu Pai, o Senhor acertando caráter, lapidando, meu Pai, caráter, mudando corações. Eu creio, meu Pai, em mentes que eram divididas, não sendo mais mentes íntegras. Meu Pai, eu creio que nós estamos recebendo, meu Pai, alguma coisa, porque o Senhor diz: não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida, mas eu creio, meu Pai, em mentes não sendo mais divididas e recebendo algumas coisas. Eu creio, meu Deus, em jovens buscando o reino de Deus. Meu Deus, eu oro, eu declaro vitórias. Eu declaro, meu Pai, que cada nome que foi colocado, meu Pai, nos livros de oração, a cada foto que foi deixada de famílias, familiares, maridos, esposas, a cada currículo, a cada diagnóstico médico, meu Deus, a cada contrato, a cada processo judicial, meu Deus, eu oro, eu creio, meu Pai, em diagnósticos caindo por terra, meu Pai, sentenças médicas caindo por terra, eu creio em curas, eu creio, meu Pai, meu Deus, médicos se levantando sem explicações, eu creio, meu Deus, em leitos sendo esvaziados, eu creio, meu Deus, em juízes, meu Pai, meu Deus, quebrando sentenças, meu Deus, meu Pai, e declarando, e meu Pai, desfazendo, meu Deus, sentenças, meu Pai, favoravelmente, meu Pai, na vida do justo. Eu creio, meu Pai, em jovens que eram problema na escola, tirando notas baixas, meu Pai, vivendo, meu Pai, na sala da diretoria, meu Pai, se tornando, meu Pai, um representante de Cristo nessa escola. Jovens, meu Pai, tirando as melhores notas. Jovens, meu Pai, pregando, meu Pai, nos pátios, nos corredores. Jovens se levantando nas salas de aula, meu Deus, e levando o Evangelho, sendo luz, sendo sal, meu Pai. Eu creio, meu Deus. Jovens, meu Pai, iluminando, meu Pai, escolas escuras, meu Deus, sendo luz no meio das trevas. Eu creio, meu Pai, jovens salgando, meu Pai, uma geração sem sabor, uma geração, meu Pai, sem gosto. Os jovens, meu Pai, pregando o Evangelho e levando, meu Pai, o ide a toda criatura. Eu creio, meu Pai, eu oro, meu Pai, por esses jovens. Eu oro, meu Deus, para as nossas crianças, meu Pai, que ainda nem nasceram. Aqueles, meu Pai, pais e mães, meu Pai, que ainda vão se casar.
ainda vão gerar um filho, meu Deus. Eu já oro para aqueles que estão, meu Pai, no ventre, aqueles que nem foram gerados, meu Pai, uma geração forte, saudável, feliz, pura, meu Pai, uma geração que te teme, que derrama, que gasta e desgasta a sua vida no reino, uma geração que dá o seu primeiro beijo no altar, uma geração, meu Pai, que se entrega, meu Deus, meu Pai, o marido, meu Deus, meu Pai, como Jesus se entrega à noiva, meu Deus, como a noiva se entrega a Cristo, meu Deus. Meu Pai, o Senhor procura, meu Deus, uma noiva sem mácula. Meu Pai, que possamos sim, meu Deus, ver as alianças sendo formadas. Eu acredito, meu Pai, em alianças sendo formadas. Eu acredito, meu Pai, em pais e mães, meu Pai, felizes, meu Deus. Meu Pai, com os seus jovens, com os seus filhos dentro das igrejas, louvando, meu Pai, de mãos dadas, glorificando a Deus, agradecendo, meu Pai, batendo palma para os seus filhos, meu Deus, felizes, meu Deus, meu Pai, crendo, meu Deus, da operação, vendo, meu Pai, os sonhos sendo cumpridos. Meu Deus, eu creio, meu Pai, num povo, meu Pai, que está tomando posse da sua terra, comendo os frutos da própria terra. Meu Pai, quando o povo entrou na terra e colheu os primeiros frutos e comeu, meu Pai, dos frutos o maná cessou, meu Pai, porque o tempo, meu Deus, tinha cessado, Senhor. Eu acredito, meu Pai, num tempo cessando, eu acredito, meu Deus, numa circuncisão e este lugar se tornando Gilgal, meu Deus, a humilhação sendo tirada, Senhor. Eu creio, meu Deus, em humilhações sendo tiradas. Tira a humilhação, meu Deus, tira a humilhação, meu Pai. Meu Deus, estabeleça, meu Pai, um novo tempo, uma nova aliança, estabeleça. Meu Deus, porque quando eles se circuncidaram, meu Deus, quando eles se circuncidaram, Senhor, meu Deus, o Senhor esperou, meu Deus, eles se recuperarem. E depois o Senhor se voltou e disse: hoje eu tirei a vergonha, a humilhação de vocês, aquilo que vocês passaram. Meu Deus, eu acredito nisso. Meu Deus, eu te amo. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor continue falando. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue conduzindo, meu Pai, o nosso povo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha pegar na mão, meu Pai, de muitos, meu Pai, que até pararam, abandonaram, desistiram, meu Pai, se envolveram com tantas coisas. Mas, meu Pai, como um pai, meu Deus, pega na mão de um filho, como o Senhor disse, meu Deus, que passou e como um filho, meu Pai, atravessou o povo no deserto. O Senhor pegou no colo, meu Deus, e o Senhor atravessou, o Senhor levou, o Senhor, meu Pai, fez todo o percurso com o povo. Eu acredito, meu Deus, o Senhor, meu Pai, resgatando muitos jovens, resgatando essa geração. Meu Deus, eu acredito, meu Deus, que eu, meu Pai, verei ainda uma geração pregando no altar, meu Pai. Todos pregando no altar, todos louvando, todos tocando um instrumento. Todos, meu Deus, sem exceção, pregando nas escolas, nas faculdades, nas redes sociais, nas ruas, nas esquinas, meu Pai. Eu creio, meu Pai, no avivamento, meu Deus, na vida do nosso povo, na vida dos nossos jovens, o povo vivo, meu Pai, o povo, meu Pai, que não se sacia com mel. Porque o Senhor disse que aquele que está satisfeito, meu Pai, despreza até o mel, mas aquele que tem fome, até o amargo é doce. É que muitos, meu Pai, tenham tanta fome, meu Deus, que não venha desperdiçar nada, e tudo, meu Pai, não seja, meu Pai, mais algo, mas sim que tudo seja visto como um milagre. Eu acredito.
Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Meu Pai, conduz essa reunião. Meu Deus, o tempo que resta, meu Pai, que o Senhor possa conduzir. Meu Deus, conduza essa reunião. Conduza as palavras, conduza a mensagem, conduza, meu Deus, conduza. Meu Deus, conduza. Nós não podemos nos acostumar. Porque se nós nos acostumarmos, meu Pai, nós iremos parar. E aquilo, meu Pai, que era uma bênção, como o maná, se nós se acostumarmos, meu Pai, aquilo será desprezado. E que ninguém se acostume com o maná. Ninguém se acostume, meu Deus, com as bênçãos que o Senhor envia. Porque tudo que o Senhor envia, meu Pai, mesmo que sendo desafiador, meu Deus, o Senhor diz, tudo coopera. Tudo coopera, meu Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Toda vez que a gente se acostuma com algo, aquilo se torna normal, aquilo se torna comum e aquilo não vira mais milagre. Aquilo faz parte da nossa rotina. Nós vemos isso muito na pandemia. Nós tínhamos muitos cultos. Quando foi tirado, muitos sentiram a perda. E aqueles que nem viam agora queriam vir até escondido. O ser humano sempre quer ir para o lado do contra. Né? Quando você fala que não pode, ele vai e quer fazer. Quando você fala que pode, ele não quer fazer. Isso não é diferente em muitos cristãos. Quando nós lemos aqui, em Números 21, diz, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Esse versículo de Números 21, 5, resume o nível de ingratidão daquele povo. Numa dificuldade, faz externar todo aquele velho homem que nunca foi mudado, mas só foi encoberto. Um povo que não viu o milagre que viveu, não lembra mais das pragas que foram derramadas no Egito. Um povo que não lembra mais o que o Senhor falou, as palavras que foram liberadas, a promessa que foi liberada. Não lembra mais o mar que foi aberto. Não lembra que as roupas não se desgastavam, que os pés não inchavam. Não lembra que no frio havia uma coluna de fogo. Não lembra que no calor havia uma nuvem. Não lembra que na fome havia o maná. Não lembra que quando havia sede, até da rocha saiu água. Povo que não lembra. Porque é um povo que se importa com coisa pequena. Quando você busca a bênção e não o abençoador, acontece isso. Você recebe a bênção e esquece do abençoador. O Senhor não te chama. O Senhor não te chama para você ter uma casa boa. Você não foi chamado para ter um carro bom na garagem. Você não foi chamado para ter um bom emprego, um bom diploma. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para testemunhar o que o Senhor fez na sua vida. Deus te chamou para você se relacionar com Deus. E quando você entende isso, você entende por que o Senhor diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando eu busco o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas, sabe como? Muitas vezes você nem precisando mais dela. Porque nós somos criados, doutrinados, que eu só vou ser feliz se eu ser engenheiro, médico, advogado.
Eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria, quando eu fazer aquela viagem. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar meus 20, 30, 40 mil. E sempre a gente coloca a felicidade em um lugar fora de mim. Os jovens que estão aprendendo que a felicidade está em algum lugar. Está num salário bom. Está num casamento bom. Está numa boa viagem. Está numa boa faculdade. Num curso de inglês, morando fora, nos Estados Unidos, na América, na Europa. Jovens que foram ensinados que só quando você tiver um bom emprego, um bom carro na garagem, aí você é vencedor. Não! Você não vai ser vencedor. Você vai ser mais um. Sabe por quê? Porque o mundo também conquista isso. E ainda está buscando coisas. O que nós fomos chamados é não buscar coisa. Não procurar coisas. Mas ficar com aquilo que nós já recebemos. Você já recebeu algo. Este povo já tinha recebido algo. Porque quando Moisés estava naquela sarça, Moisés ele disse, mas quem? Quem eu vou dizer que me enviou? Diga que o eu sou me enviou. Mas eu não consigo falar quem fez a boca do homem, quem fez o mudo, quem fez o surdo, quem fez o cego. O que o Senhor diz? Por que o Senhor diz o eu sou te enviou? Por que o Senhor está falando que eu sou te enviou? Isso para mim está muito forte. Porque eu sou, quando você pega no original, no hebraico, você pega a palavra tornar-se. Então o Senhor quer dizer que eu me tornarei aquilo que você precisar que eu me torne. Se você precisa que Ele seja o seu conselheiro, Ele é o seu conselheiro. Se você precisa que Ele seja um pai, Ele pode se tornar um pai. Um provedor, Ele é o seu provedor. Um médico, Ele se torna um médico. Se você precisa que Ele defenda a sua causa, Ele é seu advogado. Você julgue a sua causa, Ele se torna um juiz. O que você precisar, o eu sou. O eu sou. Mas, quando você pega este povo, que o milagre de ontem tinha sido esquecido, você acaba tornando um povo ingrato. Antes de eu ficar focando no que eu não tenho, eu preciso agradecer primeiro o que eu já tenho. Isso é uma regra básica. Presta atenção de novo, presta atenção. Antes de eu focar naquilo que eu não tenho, eu preciso agradecer o que eu já tenho. Quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele primeiro fez o quê? Deu graças. E aquilo, o que aquilo gerou? Uma multiplicação para alimentar todos. Não era só ele agora. Jesus não seria ali naquele momento alimentado, muito menos os discípulos. A nossa cabeça às vezes fica numa mentalidade tão pequena que eu só tenho que dar graças para eu alimentar a minha família, os meus discípulos. O Senhor quer que você não tenha uma mente que você sacia a sua fome. Ele quer que você sacia a fome de todos. Não quer que você seja somente alimentado, Ele quer que você seja fonte de alimento. Ele não quer que você seja aquele que pega o balde, mas aquele que se torna uma fonte de água viva. Então, o eu sou valida tudo aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa, o eu sou tem. Mas se eu me acostumo, eu começo a reclamar de coisas como nós falamos no domingo. Aquele que está satisfeito, despreza até o mel. Mas aquele que tem fome, até o amargo é doce. Até o amargo vira doce. Quando você tem fome, isso é muito sério. Presta atenção, nós estamos num país que ainda tem liberdade religiosa.
Você não foi proibido de entrar nessa igreja. Você não foi proibido de sentar nessa cadeira. Você não foi proibido de dormir toda essa madrugada e ficar toda essa casa firme. Ninguém fechou aqueles portões. Nós já tivemos vamos dizer, um test drive do que seria um país que vive uma perseguição do Evangelho na pandemia. Mas nós temos a liberdade. Sabe o que acontece com a liberdade? Presta atenção. Eu vou falar muito isso porque falta pouco tempo para acabar. Quando você tem muita liberdade, você tem muita bênção, você deixa pão no barco. Tem gente vivendo milagre, alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas na hora que é para pegar e está deixando o pão no barco. Sabe por quê? Porque tem muito culto, tem muita liberdade, tem muito pastor disponível, tem um dia de atendimento, tem um dia de aconselhamento, tem 4 cultos por dia, na pandemia era 8. Você pode ligar a qualquer horário, tem alguém para orar com você. Você pode mandar mensagem, tem alguém para fazer visita na sua casa. O doente pode pedir, vai ter um pastor orando no hospital. Isso não é algo que você tem que agradecer a nós. Essa é a missão do pastor. É pastorear, cuidar da ovelha. É aquele que pega a ovelha perdida, bota dentro em cima do... Não foi isso? Não, a parábola da ovelha perdida não é assim? Você não bota a ovelhinha aqui no ombro e sai falando, feliz? Essa é a função do pastor, carregar o peso. Muitas vezes a ovelha está fedida, está machucada, está querendo morder a tua orelha, mas você está levando mesmo assim. Porque essa é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Da mesma forma que o diabo tem uma missão muito bem esclarecida. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. E ele faz muito bem o seu trabalho. Ele não dorme, você pode dormir, ele não dorme. Você pode não acreditar, mas ele acredita. Você pode não ter esperança, mas ele tem esperança que vai te derrubar. Ele tem esperança que aquela seta inflamada vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. Porque se você não tiver um bom escudo da fé, através da palavra de Deus, essa seta vai entrar como entrou na armadura de Acabe, mesmo tentando se esconder. Uma seta, uma flecha que você nem achou que ia chegar. Chegou, perfurou, escondido. Sabe por quê? Porque tem muito Acabe. Acabe que prefere ouvir um monte de profeta mentiroso ao invés de ouvir Micaías. O único que falou a verdade. Como Elias. O único que sobrou. Nós temos que buscar ser Elias. Nós temos que buscar ser diferentes. Quem lembra das características de Elias? O que ele se vestia? Como ele se vestia? Como ele se vestia? Ele tinha uma capa, ele não era... Quando olharam para ele, não sabiam quem ele era. Quando você olhava para João Batista, você não sabia quem ele era? A gente tem uma marca. E os outros podem querer taxar a nós. Mas se Deus colocou esta marca, se Deus aprova esta marca, eu estou me importando com a identidade que Ele me colocou. A minha vida está ligada de cima para baixo. Eu não fico me importando com o que os outros vão falar. Nós não podemos e não devemos nos acostumar com os milagres. O excesso de culto gera um costume. E se eu não recebo a bênção, muitos estão assim. Por que vocês nos tiraram do Egito? Não foi isso que o bispo Murilo falou hoje aqui? Por que você nos tirou da depressão? Por que você me tirou do hospital? Porque muitos estão falando assim. Por que você me tirou da dívida? Não era mais fácil eu ter deixado lá, seu escravo? Pô. Será que não é assim que o pai do menino endemoniado pode ter pensado? Quando levou Jesus não pareceu que estava piorando? Agora, ele estava, até então a Bíblia não falava quando levou nos discípulos. Mas quando levou Jesus, era jogado no fogo e na água. Foi jogando, começou assim.
tanto que quando Jesus expulsou, parecia que estava morto. De tão enraizado estava aquilo. Então, realmente, nós temos que morrer em muitas coisas. E o problema não era o menino, era o pai. Tem muitos pais incrédulos que estão fazendo filho sendo jogado no fogo e na água. E não fazem nada. Fica ainda querendo truques, querendo métodos, tentando pegar experiências dos homens, levando para pessoas que não conseguem resolver nem o seu próprio problema. Jesus disse o quê para os discípulos no final? Até quando vou ter que aguentar vocês? Eles perguntaram, mas por que eu não saio? Não entendi. Tem coisa que é só em jejum e oração. Mas até quando? Quantas vezes Jesus falou isso para os discípulos? Mas eles não estavam acreditando. Mas quando nós levamos a Jesus, as coisas podem parecer que está piorando, mas é um processo. E tem muitos pais que não querem passar por esse processo. Está vendo e deixando os filhos serem jogados no fogo e na água, sendo humilhados, pisados, taxados, envergonhados, adoentados. Jovens inseguros, que não olham para cima, têm medo de tudo, se acovardam. Conheço jovens que até esses tempos estavam usando máscara ainda, não por causa do vírus, mas para se esconder. Jovens usando de capuz, fazendo tatuagens, se escondendo, se martirizando, se cortando. Por quê? Porque não tem alguém do lado para validar e dizer que você é especial, você é querido, você é amado, você faz parte dessa família, eu te amo. E aí, quer bater no jovem, quer botar de castigo, você não quer ir para a igreja. Mas a unção vem da cabeça. Então, se eu abro uma porta de imoralidade, o que você acha que meu filho vai viver? Se eu começo a fumar, por que você acha que meu filho vai acontecer com ele? Se eu começo a mentir, por que eu estou reclamando que ele está mentindo? Não tem como cair um fruto longe da árvore. Se a árvore é de maçã, vai cair maçã no chão. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência e temos que ter essa coragem de falar sobre isso. E não é errado falar se nós não trazemos à luz os problemas, nós não mudamos os problemas. Quem está me entendendo aqui? Eu acredito em mudanças, porque eu estou vendo mudanças. Quanto mais jovens eu posso abraçar, dizer você é especial. Hoje, eu vi vários jovens ali, me abraçando, falando algumas coisas ali para mim, e todos que eu podia, eu abençoava. Eu abençoava e declaro, você é especial, você é inteligente, você é valente, você vai ser um grande homem, uma grande mulher, um grande pai, um grande filho, grande profissional. Eu declaro em todos, porque eu sei como é importante. Eu acredito, porque Deus faz isso conosco. Mas muitas vezes, muitos estão tão feridos que não conseguem ouvir o que Deus está falando. Mas Deus usa pessoas. E você tem que ser essa pessoa. Se você pode dar, dê, transborde, abençoe. Se nós não observarmos que muitos estão se acostumando, porque olha aqui, no 6 diz, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Presta atenção. Não é só que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam enxergando. O que eles enxergavam é aquilo que eles podiam reclamar. Eles enxergaram que foram tirados do Egito, mas pela dor deles e essa vontade de ferir, eles derramaram ferida. Então eles foram libertos, eles foram alimentados, eles foram saciados, e foi aquilo que eles reclamaram.
Mas eles não prestaram atenção que não foi somente aquilo que eles estavam vendo, mas aquilo que eles não estavam vendo também. Você tem que agradecer não somente pelo que você vê, aquilo que você vive, mas aquilo que você também não vive. Aquelas serpentes já estavam lá. Elas já estavam lá. Mas eles estavam sendo protegidos por todo o deserto. À noite nenhuma cobra picava. De manhã nenhuma cobra picava. À tarde nenhuma cobra picava. Mas Deus tem que acordar muita gente. Muitas vezes a gente tem que viver choques, situações, para acordar. A gente tem que acordar. Porque senão a gente não vai estar observando muitas coisas. Deus, Ele fala conosco de várias maneiras. Eles fizeram para si esconderijos nas montanhas. Repita comigo, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha essa criatividade. Será que ninguém pensou naquele povo que ele podia orar primeiro? Buscar se arrepender? Mas tem gente que não se arrepende na primeiro domínio. A dor não está doendo tanto assim. Então eu vou ainda ser um pouco mais teimoso. Então eu vou viver um pouco mais de massacre ali. Então eu vou viver agora esconderijo. Sabe o que você esconde muito? Que a gente vê, tatu, rato se esconde. É ou não é? Tem outros animais que se escondem. Eles estavam se comportando assim. Ao invés de dominar, eles literalmente aqui, ó. Os midianitas dominaram. Repita comigo, dominaram. Israel. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, presta atenção, até então eles estavam sendo dominados, humilhados, correndo em esconderijos, montanhas, cavernas. Agora quando eles, sempre, repita comigo, sempre, não é de vez em quando, é sempre, que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Sempre que fazia as plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Eles não roubavam, eles destruíam as plantações. Quando a semente era jogada, quantas pessoas chegam aqui, começam a fazer suas plantações, o inimigo vem e você volta para a caverna. Está desse jeito. Mas fica pior. Toda vez que eles faziam as plantações, acampavam na terra e destruíam plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e viam como enxames de gafanhotos. Repita comigo, era o que era? Repita comigo, era o quê? Impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. O profeta ele vem para falar algo que a gente já ouviu várias vezes. E a gente precisa acreditar. Porque essa é uma frase que Deus não quer que o povo de Israel se esqueça. Nós não podemos nos esquecer de a primeira coisa que esse profeta vai falar. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei, dei a vocês a terra deles. Também disse, eu sou o Senhor, o seu Deus.
Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Você chega na terra não para ser influenciado, você chega para influenciar. É por isso que a gente vê muitos não vencendo pelas suas inseguranças, pelas suas faltas de identidade, pela falta de convicção. Chega um jovem na escola e vê todo mundo mentindo, e quando não tem a convicção que tem que ser passada pelo pai, pela mãe, pela identidade, que você não precisa se parecer com o outro para ser amado, porque você já tem este amor. Muitos, ao invés de manter o seu Deus vivo no seu coração, o que eles fazem? Também disse a vocês, não adorem Deus dos amorreus, cuja terra já vive, já estão lá. Você não pode ser influenciado para quem já está lá. Você chega para dominar e não ser dominado. Você chega para tomar e não ser tomado. Você chega para possuir e não ser possuído. Eles se misturaram. Contudo, vocês não me deram ouvido. Contudo, Senhor, vocês não me deram ouvido. Onde eu quero chegar com isso? Um povo que já conhecia, um povo que já tinha sido liberto, já tinha passado Eute, Sangar, eles estavam vendo, Deus estava cuidando. Mas vira e mexe, você começa lá em Juízes 1. Josué morreu, começa a Judá. Quem vai atacar primeiro? Judá. Ou melhor, as tribos foram falar com o Senhor e perguntou, quem vai ser o primeiro a atacar? Judá vai ser atacar. Começou em Judá. E ele falou, Deus falou, Judá vai atacar, porque eu já entreguei nas mãos dele. Judá, o que Judá fez? Judá chamou Simeão. Começa no você acreditar que é possível só você e Deus dominar essa terra. Quando você já dá uma brechinha de incredulidade, chamando um outro porque você não acredita que só com Deus é possível, você dá brecha, o que acontece? Eles começam a permitir. Aquele povo faz parte da terra. Ao invés de dominar, eles são dominados. Ao invés de expulsar, eles começam a conviver e começam a acreditar em mentiras. As mentiras que eu estou botando eles para trabalhos forçados. Deus não mandou você botar eles em trabalhos forçados. Deus mandou você expulsar da terra. Então, se a gente não faz desde o início, começa direito muitas coisas, se a gente não mantém vivo as direções de um homem como Josué, que no caso deles, um homem que não se afastava da tenda, que acreditava, que estava lá, junto com Moisés, não estava perdendo nada que estava sendo falado, ele estava lá, na conexão, ele estava conectado. Eles tinham que manter as direções, o que Josué disse no 23, no 24, em Josué 23, 24, não se misture, não façam alianças, não se misture. Mas você começa a se misturar, você começa a acostumar, você começa a deixar as coisas relaxarem, cordas estão sendo soltas. As coisas de Deus é muito séria. Nós não podemos mais parar e ficar esperando alguma coisa vai acontecer. Começar a reclamar, agora a gente vai entrar daqui 2 semanas nos 52 dias. Se o Senhor não te responder nos 52 dias, você vai ser a primeira pessoa a reclamar? Tem muitas pessoas que não recebem porque Deus faz isso, porque quando não recebe, sai o que estava dentro. É externado, aquela ingratidão. Nossa, mas eu fui todo dia. Cadê a minha bênção? Fica 50 anos fazendo de um jeito e quer 52 dias. Algo, milagre, não quer plantio. Não entenda da lei da semeadura. Não entenda que tem plantios que foram plantados, não sementes que foram plantadas. Você tem que acabar de colher o milho antes de começar a colher a cenoura. Vai ter que colher, porque agora você está plantando cenoura.
Vai ter que agora plantar, vai ter que airar, vai ter que regar, vai ter que o sol passe, vai ter que o tempo vai, você vai ter que permanecer. Porque o que o Senhor fala, aquele que perseverar até o fim, aquele que é continuista, aquele que é persistente, aquele que é consistente, aquele que não tem a mente dividida, não pensa que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida. A mente dividida, a mente que oscila, a mente que duvida. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou mal. Um dia eu agradeço, outro dia eu reclamo. Um dia eu jogo a pedra, outro dia eu fico reclamando de quem joga pedra. Nós precisamos ser a mesma pessoa. Nós precisamos focar em Deus. As coisas de Deus dará resultado para a sua vida, para a sua família. Esse povo não era para estar sendo humilhado, mas eles precisaram chegar no nível de empobrecer. Em Juízes 6 aqui. Israel precisou empobrecer, humilhados. Ver suas plantações, seus gados, jumentos, ver tudo sendo destruído, ver aquela multidão de homens que era incontável, era impossível contar, isso a Bíblia fala que é impossível, é impossível. É algo incontável. Você imagina como eles estavam sendo dominados para assim clamar ao Senhor. Você não precisa chegar num ponto desse, de ser empobrecido, de ser humilhado. Você continuava a falar de Gideão. O anjo chegando, sentando ali debaixo do carvalho de Ofra, falando para o Gideão, ô poderoso guerreiro! E o Gideão já fala aquilo que está na ponta da língua. Mas o Senhor não estava com a gente. E o que falam dos anos passados? Foi o Senhor que tirou do Egito. Não é. Se o problema chegou em você, é você que vai resolver. A gente vive querendo ser libertado. E ele mais uma vez estava com a frase, quem vai nos libertar? Porque o questionamento dele era esse. Mas cadê esse Deus? Cadê esses milagres? O que falaram para nós? Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Com a força que você tem. É com você. Se chegou em você, você está aí. Malhando trigo no tanque de prensar uva escondido. Sabe o que era? É um povo que está tão humilhado que faz o errado se tornar certo. Deus não nos chama para nos escondermos. Deus não nos chama para você estar em caverna. Deus não nos chama para você ter tanto esforço malhando trigo no tanque de prensar uva. Deus não está te chamando para isso. Deus te chama para estar por cabeça. Deus te chama para contar vitória. Deus te chama para ser luz, para ser sal, para levar esperança àqueles que não têm. Deus te chama para acreditar que a alegria do Senhor é a sua força. Deus te chama para libertar Israel. Às vezes a gente está esperando alguém libertar a gente. Não vem com a cabeça de ser liberto, mas vem com a mente de ser libertador. Porque Deus, Ele gosta de pegar aquele que você não dá nada. Pega um Davi esquecido, pega um José escravo, pega um Daniel, pega um Jeremias, pega um Elias, pega um Eliseu, pega um Sansão, e é sempre assim, um equivalendo por 1000. É algo assim que é inacreditável. Aquele que precisava se torna a fonte. Aquele que não tinha para si, agora pode levar para os outros. Não se acostume com a bênção. Não se acostume com vitória. Não se acostume com as palavras. Não ache. Não, preste atenção. Não ache
que somente eu ficar declarando aqui, só declarando sem fazer nada, vai acontecer alguma coisa. Precisa de obras. Você precisa declarar e dar condição para Deus. Coopere com Deus. Coopere com Deus. A fé sem obras é morta, você precisa ter obras. Nós não podemos declarar como papagaio. Se funcionasse o papagaio, era tudo. Falava que ele era grande, ele seria grande. Ele só repete, mas não dá condição. Nós devemos dar condição para Deus. Não adianta estar com palavras, você quer ajudar o outro, tem que ser com ações. Eu ainda falei sobre isso aí. 1 João 3,18. Não adianta ter somente palavras ou conversa, mas você precisa ter o verdadeiro amor que é demonstrado por meio de ações. O Senhor busca um povo de ações, um povo corajoso, um povo valente, tem uma fé agressiva. Uma fé corajosa, não adianta a gente ter coragem para declarar, a gente tem que ter coragem para pisar na terra. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Ações, o amor na atitude, o amor no sentimento, atitude, é isso que o Senhor nos mostra. Então é como ele acabou de falar, o problema surge quando a pessoa se acostuma com o milagre. Então quando você se acostuma com o milagre, as coisas passam a ser irrelevantes, então você perde o foco. Então não se acostume com o milagre. Foi o que o povo de Israel fez. Eles se acostumaram com o milagre e por se acostumarem com o milagre, eles pecaram contra o Senhor. Eles falaram aquilo que eles não deveriam. E muitas vezes a gente tem que, às vezes essas situações na nossa vida acontecem, né? Não exatamente como aqui aconteceu na vida deste povo, mas de uma maneira no nosso dia a dia, uma situação que acontece e você acaba reclamando. Você pediu tanto uma casa e quando você tem a casa, você reclama que você tem que pagar a casa. Você pediu tanto um carro, quando você recebe o carro, você reclama que tem que colocar combustível. Então, não se acostume com os milagres, porque se você se acostumar com os milagres, você vai murmurar. E se você murmurar, você vai pecar e você vai atrair para a sua vida o que você não gostaria. Foi o que esse povo fez, que diz no 7 para encerrar. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, ou seja, aquele povo tinha consciência do que eles falaram e por eles estar vivendo aquela situação, foi por conta da boca, foi por conta de terem falado do milagre, reclamado do milagre. Então não reclame do milagre. Ah, pastora, o que é milagre? Você acordou pela manhã, você fez tudo que você tinha que realizar nesse dia, você está aqui neste culto, está respirando, está com saúde, você já tem o seu milagre. Então, quando você reclama do seu dia, quando você reclama da sua família, quando você reclama, né, da sua vida, você está reclamando sobre o milagre, porque viver é um milagre, né? Ainda mais no mundo de hoje, cada dia é um milagre, né? Se você concluir um dia, você já viveu um grande milagre, porque tem livramentos que a gente nem sonha, né? Tem laços e armadilhas que o Senhor nos livra que a gente nem imagina. Então, a vida é um milagre. Viver um dia de cada vez é um grande milagre. Nós não podemos sequer reclamar ou abrir a boca contra Deus e não se acostumar com as bênçãos e com os milagres que o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. E eu quero que, nesses minutos, antes de nós finalizarmos, você analise aquilo que para você um dia não era comum. Você começou a parar de agradecer e parou de aproveitar as oportunidades porque simplesmente você não estava vendo o resultado. Você não pode se acostumar, você não pode mais desacreditar. Deus não é um Deus mau e muitas vezes Deus te testa. Deus nos testa. Deus nos testa por um dos testes mais difíceis. O teste do tempo.
o teste do esperar. O teste de permanecer firme. E muitos falham nesse teste, muitos estão falhando nesse teste há muito tempo. Não estão permanecendo no lugar. Não ocupam seu lugar e quando ocupam, por qualquer situação, estão permitindo o outro ocupar o seu lugar. Deus te deu um lugar. Deus te deu uma missão. Deus te deu um propósito. E muitos largaram o propósito por propostas. Muitos estão nas propostas. E está vendo a vida se frustrar. E está vendo que antes não tinha, mas agora está pior. Porque com Deus é difícil, mas sem Deus é impossível. Porque com Deus é quando você está sendo lapidado. Você está sendo passado pelo fogo. E só vai ficar coisas, as palhas serão queimadas quando é passado pelo fogo. Você está passando pelo fogo. Porque mais uma vez você permitiu você cair nas arapucas do diabo. Tem muitos aqui que são mestres já nas artimanhas do diabo, de tanto caiu. Mas não aprendem. Porque não entende que nós não temos o controle. A sua fortaleza é o Senhor. Você não pode mais achar que você tem um controle de algo, porque você não tem controle. Você não consegue sozinho. Você não vai conseguir passar e andar sobre essas águas sem Jesus. Jesus vai te permitir alterar a atmosfera até da natureza para o seu benefício, para a glória dele. Mas se você não confiar e não focar em Jesus, você vai afundar novamente. E olha, quantos estão vivendo somente daquela mão estendida, tirando você da água, do mar da Galileia? Quantos estão sempre se afundando todo momento? Vive olhando para a tempestade. Chega de olhar para a tempestade. Pare de acreditar que a tempestade é maior do que Deus. Com uma palavra, o Senhor, Ele acalma a tempestade. Com uma palavra, e os ventos param. Com uma palavra, as redes são cheias de peixe. Com uma palavra, tudo que é impossível se torna possível. Não diminua Deus. Não diminua aquilo que está disponível para você. Nós não precisamos usar as armas dos filisteus para ter vitória contra filisteu. Você não precisa de espada, você não precisa de escudo, você não precisa da armadura e nem do capacete. E se você colocar, você nem andar, você vai conseguir. Porque se você tiver vitória com isso, você vai dar o crédito para a espada. Vai dar crédito para o escudo e para o capacete. Mas é impossível alguém dar crédito para uma pedra. Porque quando você usa aquilo que Deus te dá, todos veem que é Deus que fez. É Deus que derrubou. É Deus que deu o milagre. Use aquilo que Deus te deu. Não ache que não vai funcionar. Vai funcionar como sempre funcionou. Desde a criação do mundo funciona. Volte a usar e falar. Volte a usar, falar, declarar, orar, buscar. Volte, porque funciona. Deus te chama para uma volta hoje. Volta. Volta para aquele primeiro amor. Aquilo que você acreditava em tudo, declarava sem medo, sacrificava
sem avareza, derramava sem orgulho. Você lavava os pés com toda humildade, porque você sabia que o maior é que serve. Volte ao caminho onde Deus te colocou e te chamou para nunca ter saído. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa palavra, por essa direção, meu Pai, obrigado. Obrigado, meu Pai, porque toda honra e glória é do Senhor, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que muitos jovens, muitos pais, mães, membros, líderes, muitos estão saindo daqui, meu Deus, com uma outra visão e com decisões. Com decisões. Eu creio. Eu creio. Eu acredito, eu tomo posse das orações, das palavras. Eu tomo posse, meu Pai, de uma volta, de um fortalecimento, de uma restauração, de um crescimento. Eu tomo posse, meu Pai, de vergonhas sendo tiradas. Meu Pai, de jovens, meu Pai, estabelecendo a sua identidade. Jovens, meu Pai, declarando sem medo. Famílias, meu Pai, voltando, meu Deus, e vivendo uma união, uma restauração. Meu Deus, homens e mulheres casando. Meu Pai, construindo uma família. Eu agradeço, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um que está aqui. Eu abençoo aqueles que estão pela transmissão. E peço, meu Deus, que este primeiro passo, meu Deus, seja aquele primeiro passo, meu Deus, que já começa a molhar os seus pés. E muitos, meu Pai, possam ir para águas mais profundas do Senhor. Eu acredito. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. Eu peço, meu Pai, que o Senhor sustente, meu Pai, por toda essa casa firme. Que daqui a pouquinho, às 2 horas da manhã, meu Pai, às 7, meu Deus, nós venhamos ter, meu Pai, grandes trabalhos. Que o Senhor, meu Pai, me capacite, meu Deus, para realizar, meu Deus, esse trabalho da madrugada. E que todos aqueles que creem, meu Pai, possam, meu Pai, estar nesta madrugada. Aqueles que querem. Aqueles, meu Pai, que não têm medo, meu Pai, de perder horas de sono, meu Pai. Porque sabe que não perde horas, mas investe horas. Ninguém está perdendo nada aqui, meu Deus. Nós estamos investindo no maior rendimento desse mundo. Um rendimento no reino de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.